Pentateuco significa 5 rolos e se trata dos 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada dos cristãos e da Torá dos judeus. São livros muito importantes para a fé cristã e para o judaísmo, porque relata a história da criação da natureza, da criação do homem, a formação dos primeiros povos, a escolha de Deus dos patriarcas, uma promessa de salvação, a escolha de um povo, a libertação desse povo até próximo da morte de Moisés. É um texto que se resume à lei, à libertação, à história dos patriarcas. São livros históricos, livros que nos ensinam sobre a nossa fé, que nos ensinam as bases daquilo que os nossos pais, os primeiros crentes, aqueles que primeiro receberam a fé, vivenciaram, e nos coloca raízes numa história cristã dentro de uma história hebreia, de uma história posteriormente judaica. Por isso, todo cristão deveria ler o Pentateuco, porque ele traz raízes. Se Jesus existe, se Jesus veio, e ele de fato veio, cumpriu seu ministério antes, no Pentateuco, e mais amplamente no Antigo Testamento, já se falava sobre esse Messias, já se falava sobre esse Cristo. E por isso nós precisamos entender a importância, e aqui falo como pastor e como teólogo, de ler o Pentateuco. O Pentateuco traz luz à nossa identidade, porque a memória gera identidade. Precisamos saber qual é a nossa história, para saber qual é a nossa função, o que temos que fazer, por que estamos aqui, por que somos cristãos, qual é a base do nosso comportamento, quem somos, o que precisamos ser e o que precisamos fazer para agradar o Deus que não começou a agir agora, mas já age há muitos anos. A lei, que é um tema central, especialmente para o momento onde Moisés exerce seu ministério, e o ápice do seu ministério se trata exatamente do relacionamento que ele tem com Deus no monte, num culto que dura 40 dias. Ele desce de lá, não com os raios, não com os trovões, não com tudo o que acontece na montanha que amedronta o povo, mas ele desce com tábuas da lei, porque os mandamentos são muito importantes para a nossa vida cristã, para a nossa vida de fé com Deus. E a lei, segundo o Novo Testamento, nós compreendemos, de acordo com o que Mateus, esse evangelho, fala, que é um evangelho que apresenta Jesus como um mestre, que fala da lei, um evangelho que mais apresenta discursos. Na realidade, ele apresenta 5 discursos que traz alusão aos 5 livros do Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Jesus, em Mateus, traz 5 longos discursos. Nenhum outro dos evangelhos mostra Jesus falando tanto, ensinando tanto, discursando tanto como em Mateus. E é por isso que Mateus foi muito usado na história da igreja para a catequese, para o ensino dos novos convertidos. Mateus, então, mostra um Jesus que é mestre, que tem autoridade para falar da lei, conforme a profecia que os judeus não haviam entendido de Deuteronômio 18:18, que Deus enviaria alguém maior do que Moisés, que teria as palavras de Deus, pois Deus colocaria as suas palavras na sua boca. Jesus fala sobre a lei porque tem autoridade para isso. Então Jesus, no Sermão da Montanha, fala: ouviram o que disseram os antigos, eu, porém, vos digo. Ouviram o que disseram os vossos pais, eu, porém, vos digo. Jesus traz uma atualização da lei. Ou melhor, Jesus cumpre a lei. Cumprir, porque ele mesmo disse: eu não vim para abrogar, ou em outras palavras, cancelar, mas eu vim para cumprir. Essa palavra cumprir no grego significa levar ao seu pleno sentido, ao seu significado verdadeiro. Jesus veio aperfeiçoar o que era bom, perfeito e agradável. Jesus veio aperfeiçoar aqueles mandamentos
para fazê-los cumprir de acordo com a vontade de Deus. E muito se falava a respeito da tradição dos homens, que corrompia os mandamentos de Deus. Jesus não veio cancelar a lei, mas Jesus veio trazer uma nova perspectiva baseada na vontade de Deus a respeito daquele tempo, a respeito do tempo da graça que se inaugurava, a respeito do tempo onde o Evangelho vai imperar sobre a nossa vida. Jesus então traz uma nova perspectiva. E Paulo nos ensina que nós não ficamos sem lei. Agora, a nossa lei é Cristo. Tudo que Jesus ensinou, tudo que Jesus falou, tudo que Jesus alterou ou aperfeiçoou, a vida de Jesus, não só suas palavras, mas o seu comportamento, se tornou lei para os cristãos. E nós não estamos sem lei. Essa é uma discussão em Mateus, essa é uma discussão em Paulo. Nós não estamos sem lei por causa da graça, mas a nossa lei é Cristo, que entendemos que não abriu, que não ficou mais larga, mas a porta ficou estreita, porque se antigamente alguém descobrisse um adultério era apedrejado, hoje, se apenas cobiçar com a mente, com o coração, você já adulterou. Se alguém descobrisse que você matou alguém, você poderia pagar com a morte também. Hoje, se apenas odiar, perjuriar algum irmão, algum parente, alguém que você conhece, já é o suficiente para você o ter matado no seu coração e você se torna um assassino. A lei não abriu, a lei fechou, a porta continua estreita. Então a lei tem validade para os cristãos hoje, mas de acordo com o aperfeiçoamento que Jesus trouxe para toda essa questão do que é obedecer a Deus, do que é a vontade de Deus, porque ninguém entendia, ninguém sabia, ninguém compreendia, até que Jesus, que é a revelação final, que é a revelação verdadeira, apareceu e ele veio estar presente entre nós espiritualmente. Nós o sentimos, nós o vemos e sabemos que ele nos ensinou, não só com as suas palavras, mas com a sua vida e com as suas obras. E ele é a nossa lei, a nossa base de comportamento, a nossa base de fé. E por isso, nós não estamos sem lei.